Nessa aula eu quero falar a respeito das boas obras e a relação entre elas e a graça de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, a palavra de Deus diz: Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Antes de mais nada, deixe-me dizer que um dos grandes nomes da reforma protestante, né, que não foi construído através de um único instrumento, de vários, mas um dos nomes principais, Martinho Lutero, esses versículos voltaram a ser pregados e proclamados e defendidos assim com unhas e dentes. A igreja havia se perdido ao longo dos séculos, criando indulgências, né, pregando salvação por meio de boas obras, e Lutero, quando enxerga com clareza a declaração de Paulo, né, que nós não somos salvos por outra coisa senão a graça mediante a fé. Isso não provém de obras para que ninguém se glorie. Então, a reforma começa e um novo tom, uma nova pregação, um novo ensino começa a ser construído. Mas, de alguma forma, me parece que a igreja saiu de um extremo, onde havia jogado fora o entendimento de que graça só se acessa mediante a fé e não de outra forma. Fomos para esse grande desvio de pregar uma salvação baseada em obras, em méritos, em pessoas, né, que podiam lá comprar suas indulgências. Agora, na hora de consertar, me parece que nós criamos ainda um outro extremo que não era voltar ao lugar de onde saímos, né? Porque o lugar de onde saímos, onde tudo começou, onde Nosso Senhor e os apóstolos ensinavam, sempre foi um lugar onde a igreja e os cristãos entenderam a prática das boas obras. Observe que esse versículo não está negando as boas obras na vida do cristão, está dizendo que a salvação não se dá por eles. Agora, olha o verso 10. Eu li os versículos 8 e o 9 de Efésios 2. Agora o 10 é a continuação. Ele diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, você não pode simplesmente pegar os versículos 8 e 9 e dizer ninguém é salvo por obras e não ler o versículo 10, que diz que nós somos salvos para as boas obras. Ou seja, se é verdade que nós não somos salvos pelas obras, por outro lado, é verdade que nós fomos salvos para as boas obras. Significa que as boas obras não são a causa da salvação, mas deveriam ser a consequência ou o propósito da salvação. Então, nós precisamos de uma visão e um entendimento correto, onde na graça a gente prega uma mensagem que a salvação não depende de obras, mas a salvação precisa nos levar à prática das boas obras. E é sobre isso que nós vamos conversar. Bom, o versículo 10 não apenas mostra que o propósito era para as boas obras, mas diz que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, há um propósito eterno de Deus que envolve as boas obras e nós precisamos, de fato, praticá-las. O Novo Testamento nos traz o ensino, mesmo falando da graça que traz salvação, e aponta na direção de que o propósito final é um povo zeloso que se dedique à prática das boas obras. Olha o que Paulo escreveu a Tito. Eu vou começar no versículo 11 e vou até o 14, né? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. O texto já conhecido das nossas aulas anteriores diz: Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Salvação é pela graça, indiscutível. Verso seguinte, o 12. Ela nos educa para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Já falamos antes das etapas da santificação. Então, a graça manifestou trazendo salvação, santificação inicial. Agora a graça nos ensina a renegar a paixão, a impiedade mundana, a viver de forma sóbria, justa, correta, santa diante de Deus, santificação progressiva. Verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O anseio pela conclusão da etapa de santificação final que se dá com a vinda de Jesus. Mas olha o 14. Ele, falando de Cristo, ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, santificação inicial, purificar para si um povo exclusivamente seu, santificação progressiva, e aqui o que ele espera de nós antes de chegar na santificação final, dedicado à prática de boas obras.
No verso 15, o apóstolo diz ao seu discípulo Tito: ensine essas coisas, também exorte e repreende com toda a autoridade e que ninguém despreze você. Ele está dizendo que você vai ensinar sobre a prática de boas obras como resultado e objetivo final da nossa salvação. Você vai exortar sobre essas coisas, né? Você não vai permitir que ninguém te despreze quando você se levantar para falar dessas coisas, porque não se trata de um assunto qualquer. Não é mero e simplesmente um assunto para se tratar como secundário ou periférico na doutrina cristã. Nós estamos falando aqui do propósito da salvação. Então, é importante entender que no plano de Deus nós somos preparados para viver a prática de boas obras. Agora, é lógico que nós precisamos entender que as obras são a consequência e não a causa da salvação. Paulo fala disso na mesma epístola a Tito, dessa vez no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 4 até o versículo 8. Ele diz assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A salvação é a misericórdia de Deus e não as obras. Ele continua ainda no 5 e diz: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, não obras, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então no verso 8 ele diz: fiel essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Então, vamos observar isso. De novo, eu quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus e que pela fé acessaram a graça e foram salvos pela graça, entendam que, embora eles não são salvos pelas obras, eles foram salvos para as obras. Então, que agora se empenhem na prática das boas obras. Tenho percebido também no discurso moderno a respeito de graça sobre muita gente, né? Praticamente uma mensagem que é comunicada, às vezes de forma explícita, às vezes está implícita nas entrelinhas, de que nós não temos responsabilidade nenhuma, de que não há nada a ser feito, Jesus fez tudo pela gente, a gente não faz coisa nenhuma, nem pela santificação progressiva, né? Não temos que nos preocupar com absolutamente nada, e isso é um grande engano, é uma distorção da verdade, né? Nós fomos preparados para viver na prática de boas obras. E quando você olha exemplos do Novo Testamento, você percebe com clareza que até quando se fala desses exemplos, e não só por meio de exortações diretas, espera-se de um bom cristão as boas obras. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos 9:36, a respeito de uma mulher conhecida pelo nome de Dorcas. A Bíblia diz o seguinte: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que, traduzido, é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Notável. Todo mundo reconhecia essa mulher pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. Nós precisamos nos lembrar de um tempo que remonta ao início, né, da fé cristã, onde isso era considerado virtude, onde isso fazia com que a pessoa de fato fosse notada, destacada, respeitada. A Bíblia também fala em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, Paulo está falando a respeito das mulheres, e ele diz: da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Paulo está dizendo, né, santa mulherada de Deus, vocês querem caprichar no vestuário? Que não seja uma preocupação apenas com a moda, com roupa cara, com trança de cabelo, com joias, mas ele diz, mas que vocês se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Convém a pessoas que professam a piedade. Aqui, como ele estava falando do vestimento da mulher, ele fala das obras das mulheres, mas as boas obras não convêm apenas às mulheres, mas a todos aqueles, né, que de fato professam ser piedosos. Na mesma epístola, em 1 Timóteo, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo agora está falando a respeito das viúvas, né, ele tinha dito, já no verso 3, honre as viúvas, são verdadeiramente viúvas, ou seja, aquelas que não têm ninguém para cuidar delas. E na hora de fazer a seleção,
O apóstolo Paulo diz no verso 16, para que a igreja não se sobrecarregue, não dá para cuidar de todas as viúvas. Então, as que têm filhos ou netos, que se aprendam a recompensar os progenitores. Daquelas que não têm arrimo de família e a igreja, né, for assumir a responsabilidade, ele diz no verso 9, somente poderá ser incluída na lista de viúvas, e aí ele vai dar as características, ele diz, aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido, que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. E aqui entre eles vem, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Então ele diz, é referência, é modelo de prática da vida cristã, a igreja acolhe. Se não, ele diz, não vai ser incluída na lista, como vem as instruções no versículo seguinte, o versículo 11. Né? A mesma instrução sobre a dedicação às boas obras também é dada na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, dessa vez nos versículos 18 e 19. No 17, Paulo diz assim, exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Agora, falando desses ricos cristãos, que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Né? Então, uma prova aqui de que as boas obras não se limitavam aos ministérios das mulheres, agora, né, Paulo está falando no sentido generalizado a respeito dos ricos, ele não está definindo gênero. Nós precisamos ter um olhar para a questão das obras, sabendo dividir aquelas etapas da vida cristã que eu tratei algumas aulas atrás. Vimos que Mateus 7, nos versículos 13 e 14, Jesus fala a respeito de uma porta e de um caminho estreito que conduzem à vida. E mostramos que podemos dividir a vida cristã em 3 etapas, porta, caminho e alvo. Né? Podemos chamar isso de começo, meio e fim. A experiência da vida cristã, passado, presente e futuro, santificação inicial, progressiva e final, não importa a nomenclatura que a gente use, né? Nós precisamos entender essa divisão, porque são etapas distintas. O que nós experimentamos de Deus em cada uma delas é distinto. Né? Por que precisamos fazer essa distinção? Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 6, nós vemos o apóstolo Paulo, né, falando algo a respeito das obras que tem que ser entendido no contexto. Por exemplo, ele diz no verso 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Né? Paulo está falando a respeito do quê? Ele está falando de salvação. Então ele está dizendo, se é pela graça, não é pelas obras. Se for obras, então a graça deixou de ser graça. Paulo não está dizendo que na graça, o tempo em que vivemos, não há lugar para obras. Ele está dizendo que a salvação pela graça não tem nenhum mérito que é construído em cima de obras. Paulo está falando de que parte da vida cristã? De se passar pela porta. Ninguém entra pelo mérito. Agora, a partir do momento que entramos, nós entendemos o propósito pelo qual entramos e a forma como nós devemos nos conduzir. Fazer essa separação de porta, caminho e alvo é fundamental. Por quê? Na porta não se entra por meio de obras. No caminho se pratica as obras. E quando chegarmos ao alvo, esse é o assunto da nossa próxima aula, que vamos falar das recompensas na graça, que são, né, os galardões que Deus tem para nós. Então, quando finalmente chegarmos ao destino, teremos a recompensa das obras. Não passamos pela porta com obras, praticamos obras depois e, quando chegarmos no alvo, receberemos a recompensa das obras. Durante muito tempo, né, alguns teólogos têm debatido se Paulo e Tiago não estavam em desacordo ou em contradição. O apóstolo, escrevendo aos Gálatas, diz que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Né? Que a justificação ela é fé e não obras. Por outro lado, né, nós vemos Tiago, né, falando e repetindo, né, que o homem é justificado também por suas obras, quando ele cita Abraão e quando ele cita Raabe. Né, e muitas vezes isso tem, né, sido um verdadeiro debate. Numa nota explicativa
da Bíblia de John Wesley, com os comentários de John Wesley, nós lemos o seguinte: desde Tiago 1,22, o apóstolo enfatiza a prática cristã. Agora ele menciona que aqueles que negligenciam a prática sob a pretensão da fé. Paulo ensinou que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. Alguns já começavam a distorcer esse ensino para a sua própria destruição. Por isso, Tiago repete, no verso 21, no 23, no 25, de propósito, as mesmas frases, testemunhos e exemplos que Paulo usou. É só você olhar Romanos 4,3, né? E o próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, tanto versículo 17 como 31. Ele não nega a doutrina de Paulo, mas nega o erro daqueles que abusaram. Não há, então, nenhuma contradição entre os apóstolos. Ambos declaram a verdade de Deus, mas de maneiras diferentes, conforme o caso de diferentes tipos de pessoas. Em outra ocasião, Tiago mesmo advogou a causa da fé, como no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, de 12 a 31. Paulo, por sua vez, como vimos vários textos já, também advoga pelas obras, particularmente nas suas últimas epístolas. A explicação de Wesley, ela acaba ficando aqui um pouco generalizada. Então, eu quero tentar esclarecer isso um pouquinho melhor a respeito do conflito. No comentário expositivo do Novo Testamento, Hernandes Dias Lopes, grande mestre bíblico da Igreja Brasileira, diz: como então Abraão foi justificado pelas obras, uma vez que já tinha sido justificado pela fé? E cita aqui Gênesis 15, 6 e Romanos 4, 2 e 3. Pela fé, ele foi justificado diante de Deus, e sua justiça foi declarada. Pelas obras, ele foi justificado diante dos homens, e sua justiça foi demonstrada. A fé do patriarca Abraão foi demonstrada por suas obras, né? Ou seja, a fé que o justificou, né, ela foi demonstrada por meio das obras. Então, existe um momento onde a fé é declarada, existe um momento onde a fé é demonstrada. Agora, eu ousaria acrescentar um pouquinho mais ao que esses dois mestres estão falando, né? Quando você olha os exemplos que estão sendo dados no Novo Testamento, né, você percebe que, obviamente, o que afeta os exemplos que ele dá lá de Abraão e Raabe, em primeiro lugar, é sempre a fé. Né? Raabe ouve falar de quem é o Deus de Israel, das coisas que elas estão fazendo, enquanto os próprios hebreus estavam com dificuldade de acreditar que Deus entregaria os cananeus nas mãos deles. Essa mulher acreditou de todo o coração que isso ia acontecer, e isso lhe trouxe também temor, né? A fé está presente tanto em um caso como outro, né? Nós percebemos uma atitude e uma conduta dela que expressa a sua fé. Eu, particularmente, né, acredito que uma boa forma de nós olharmos essa diferença entre o que um está falando e outro está dizendo é basicamente entender que, enquanto a Bíblia fala de ser justificado por fé e não por obras, ela está falando da porta. Né? Quando Tiago está defendendo a prática de obras como expressão da nossa fé, ele está falando do caminho e da forma como nós vivemos a vida cristã. Essas declarações, portanto, né, nós não podemos dizer que elas são contraditórias ou que não sejam conciliáveis, pelo contrário, elas são complementares. Agora, como a vida cristã envolve as três etapas, porta, caminho e alvo, eu mencionei o que se espera quando chegarmos ao alvo, né, e gostaria de ler Apocalipse capítulo 14, dos versículos aqui 13 e 14, o assunto que nós vamos discutir na próxima aula. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Evidente não só que as obras estavam presentes na vida desses que morreram no Senhor, estão falando de santos em Cristo, mas a Bíblia diz que não viemos para esse mundo, nos daqui partiremos, a gente não trouxe nada, a gente não leva nada. Existe uma única coisa que nos acompanha quando partimos, as nossas obras. E elas nos acompanham porque haverá recompensas, galardão, mas isso é só para depois de alcançarmos o alvo, e assunto que nós vamos conversar na próxima aula. Em terceiro e último lugar, vamos tentar simplificar o que são as boas obras, né? Porque o contexto é muito abrangente. Lucas 24, 19 diz que Jesus foi poderoso tanto em palavras como em obras. Na cabeça de alguns, obras é só caridade. Quando você olha para o ministério de Jesus, ele auxiliava os pobres? Sim. Quando Jesus fala para Judas o que tens de fazer, faz-o depressa. A Bíblia diz que alguns acharam que uma vez que Judas era o tesoureiro, carregava a bolsa, que Jesus estava mandando ele dar algo para os pobres. Então, para eles deduzirem isso, era uma prática comum. Mas eram as únicas obras que Jesus
fazia? Não. Lucas 4,18 diz que ele foi enviado para proclamar, né? E acredito que a principal boa obra é a proclamação do evangelho. Isso começa em primeiro lugar, né? Vou falar daquilo que não apenas eu como pessoa, né, mas da igreja que plantei, que estabeleci, que nós priorizamos. Nós temos trabalhos de assistência social, mas não temos uma política, né, como muitos adotam em muito lugar de, não, aqui nós só estamos dando amor por meio do nosso gesto, mas não falamos de Jesus, né? Nós acreditamos que muito mais do que suprir a necessidade de fome, de, né, vestuário, dando roupa, ou qualquer que seja a necessidade, temos que reconhecer que o homem tem uma necessidade do evangelho que salvará sua alma por toda a eternidade. Então, se por um lado eu concordo que nós não podemos só pregar a palavra e não fazer nada pelas necessidades, por outro lado também não concordo que fazemos pela necessidade sem anunciar a palavra. A principal boa obra é a proclamação, é a razão da nossa salvação. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, né, depois de dizer no verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né, o verso termina dizendo, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram. Então vocês que antes não tinham, agora alcançaram, se compadeçam de quem estava na condição, quem está na condição que vocês estavam antes, né? Ele diz, entendam que vocês só são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, o propósito, proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Inegavelmente, indubitavelmente, né, a primeira e principal boa obra é a proclamação do evangelho. Paulo falava a respeito da pregação como sendo o seu principal trabalho. Reunido com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, Paulo diz, eu vou ler aqui, Atos 20, de 18 a 20, ele diz, quando eles chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Jamais deixei de fazer isso, né? Quero acrescentar aqui também o versículo 27, né, onde Paulo diz, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. É lógico, quando você olha para Paulo, você percebe, né, que ele não focou apenas nisso. Ele diz no verso 5, em tudo tenho demonstrado, eu vou voltar um pouquinho antes, 34, vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo tinha dito no versículo anterior, não comecei nada de ninguém. Agora no 34 ele diz, minhas mãos supriram minha necessidade e de outros. E ele diz, em tudo isso, verso 35, em tudo isso tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Então, percebemos que, embora Paulo priorizasse a palavra, isso não significa que não houvesse da parte dele a prática de boas obras também no sentido de ajuda, e até porque ele mobiliza os cristãos e a igreja nessa direção. Então vamos questionar o que mais são as boas obras, além da proclamação, né? Nós podemos alistar aqui que manter o bom testemunho aparece nessa lista de boas obras. Por exemplo, Nosso Senhor, ensinando no Sermão do Monte, ele diz em Mateus, no capítulo 5, eu vou ler aqui dos versos 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também significa do mesmo jeito, igualmente. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Né? Então Jesus está dizendo que as nossas boas obras, elas refletem um bom testemunho do Evangelho a ponto de levar as pessoas a glorificarem a Deus.
né? Então isso tanto envolve a forma como vivemos correta e adequadamente, né? Dando um bom testemunho em tudo o que fazemos, como também a leitura que as pessoas farão dessa nossa conduta. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, e no versículo 12, nós também lemos o seguinte: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro fala algo muito semelhante, né, dizendo que as boas obras levam pessoas a glorificar a Deus, mas ele fala de uma conduta exemplar. Ou seja, não é apenas fazer o bem, é viver bem de forma irrepreensível. Além disso, o próprio serviço, né, que fazemos pelos nossos irmãos. Não importa se estamos servindo, né, a fé, se estamos servindo necessidades materiais, mas tanto uma coisa como outra, a disposição de servir precisa ser vista aqui. Tito capítulo 2, versos 7 e 8 diz: seja você mesmo um exemplo de boas obras. Como? No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer ao nosso respeito. De novo, uma conduta exemplar, né? E quando ele fala do exemplo de boas obras, ele inclui também o serviço aos irmãos. Ao ensinar, mostre integridade e reverência, uma linguagem sadia e irrepreensível. Em outras palavras, não dê motivo para ninguém falar absolutamente nada, né? Agora, já vimos em Atos 9:36, quando falamos a respeito de Dorcas, né, que ela era alguém, né, que era notável pelas boas obras e também pelas esmolas. Nós precisamos entender que socorrer os necessitados, mesmo nesse aspecto de necessidade material, é incluído também na lista de boas obras. E em 2 Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 8 e 9, a Bíblia diz assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. A visão de boas obras aqui, ela está diretamente relacionada com algo que se faz pelos pobres, né? Ou seja, distribuir dos seus bens. Em Tito, capítulo 3, verso 14, a Bíblia diz assim: quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos, né? Então, não apenas a proclamação do Evangelho, o serviço, né, aos nossos irmãos, mas também atender os necessitados. Tudo isso nos ajuda a entender o que são as boas obras, mas o extrato, né, aquilo que de principal dessa lição eu quero deixar, que graça não é uma desculpa para excluir as boas obras, né? O entendimento da graça nos faz compreender que ninguém passa pela porta com boas obras, mas que depois de entrar pela porta pela graça, se vive o caminho pela prática de boas obras. E na próxima aula nós vamos conversar sobre como, quando chegarmos ao alvo, teremos a recompensa das boas obras.